Olá pessoal, meu nome é Davi, eu sou um estudante de matemática e hoje eu vou passar para vocês algumas coisas sobre matrizes. Essa é a nossa primeira aula e a gente vai ver alguns tópicos introdutórios. Então são apenas 3 tópicos, bem tranquilo, a aula vai ser bem rapidinha. Então fica comigo aí até o final, que você não vai ter dificuldade nenhuma na nossa aula de exercícios. Eu tô preparando uma aula bem completa, eu espero que não fique muito maçante, porque são apenas 3 conceitos. Então eu tô pensando em fazer ali 1 hora de exercícios resolvidos, para que não sobre dúvida nenhuma nesse assunto. Então, vamos lá, anota tudinho aí e na sequência já parte para a aula de exercícios, vai estar disponível aí na playlist, o link na descrição e também no final do vídeo, beleza? A gente vai ver aqui a noção de matriz, a gente vai ver a ordem de uma matriz e a gente vai ver também o que são as matrizes especiais. Matrizes são tabelas dispostas, tabelas com números dispostos em linhas e colunas. Talvez eu esteja olhando um pouco para cima, mas é porque o celular... Enfim, primeira vez gravando assim, né? Vamos lá. Matrizes, elas são dispostas em linhas e colunas. A primeira coisa, tudo que você tem que ter em mente quando for trabalhar com matrizes, pelo menos na parte de resolução de exercícios, são números dispostos em linhas e colunas. Se é a sua primeira vez em contato com essa matéria, tranquilo, só pensar que são números dispostos em linhas e colunas. Linhas, colunas, beleza? As linhas são dispostas na horizontal e as colunas na vertical. Tranquilo, né? Então, o que a gente chama de matriz M por N? Você vai ver bastante isso. Matriz M por N é uma tabela M formada por números reais distribuídos em M linhas e N colunas, beleza? Então, vamos lá, vamos pegar essa nossa primeira tabela aqui e o que a gente tem? A gente tem uma linha, lembra, né? Linha na horizontal. A gente tem 2 linhas. Agora, quantas colunas a gente tem? Coluna na vertical. Então, a gente vai ter uma coluna, 2 colunas, 3 colunas. Então, essa é uma matriz M por N. M por N é só a forma genérica da gente dizer. Porque se você pega uma matriz qualquer, você não sabe quantas linhas, quantas colunas ela vai ter. Ela pode ter quantas linhas, quantas colunas você quiser. Então, de uma forma genérica, a gente diz que é uma matriz M por N. E aqui a gente vai ter 2 linhas e 3 colunas. E nessa matriz aqui, é uma matriz 2 por 2. A gente vai ter uma linha, 2 linhas, uma coluna, 2 colunas. Bem tranquilo, né? E o mesmo ocorre com essa matriz 3 por 1 aqui e essa matriz 1 por 2 aqui. Então, como você pode ver, existem diversos tipos de matrizes. Matrizes com várias linhas e várias colunas, matrizes com apenas uma linha e diversas colunas, ou matrizes com apenas uma coluna e diversas linhas, ok? Não necessariamente, como você pode ver aqui, para ser considerado linha, tem que ter vários elementos dispostos aqui, como se tivesse que ter mais um elemento aqui, mais um aqui, mais um aqui. Não, você tendo apenas um elemento, já é considerado linha. Uma linha, 2 linhas, 3 linhas, beleza? Agora, coluna, a gente tem apenas uma. Uma matriz genérica é chamada de M. Então, a gente vai pegar qualquer matriz, com quantas linhas, quantas colunas a gente quiser, vai chamar de M. E como que a gente representa de uma forma genérica qualquer elemento da matriz? Você fala, olha, eu quero ter um elemento que está lá na primeira linha, na primeira coluna. Como que você faz para representar isso? Você utiliza o A e J, onde I indica a linha e J indica a coluna, relativo ao elemento em questão. Porque, por exemplo, se você quer usar o elemento A22, você está dizendo que aquele elemento está na segunda linha, primeira coluna. Beleza? A22 é segunda linha, segunda coluna. É que na minha cabeça veio A12. Beleza. Me confundi tudo. Vamos lá. Então a gente tem o primeiro elemento que está na primeira linha, na primeira coluna. Esse elemento vai ser o elemento A11. Então, A11 está na primeira linha, primeira coluna. A12 vai estar na primeira linha, segunda coluna. Então, eu estou aqui na minha primeira linha e eu passo quantas colunas eu quiser. Posso ter passado 1, 2 ou até 10.000 colunas.
Qual coluna eu tô? Não sei. Então, eu vou dizer que essa aqui é a coluna N, tá? De uma forma genérica. Aqui, com as linhas, eu faço a mesma coisa. Ó, eu andei aqui, quantas linhas? Posso ter passado 1, 10, 20 mil linhas. E eu não sei mais qual linha é aqui de baixo, então eu coloco a letra M para representar isso, ok? De uma forma genérica. Então eu vou ter linha M, primeira coluna, linha M, segunda coluna. E aqui eu não sei mais nem que linha, nem que coluna eu tô, então eu utilizo MN, ok? Agora, vamos ver aqui. Eu peço, pausa o vídeo e representa para mim o elemento A22. Qual que é o elemento A22 nessa tabela aqui? Nessa tabela, o elemento A22 é aquele que está na segunda linha e na segunda coluna. Ou seja, aqui eu tenho primeira linha, aqui eu tenho segunda linha. Primeira linha, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Então, esse é meu elemento que está na segunda linha, segunda coluna. E agora, qual que é o elemento A32? É o elemento que está na terceira linha, segunda coluna. Qual que é o elemento que está na terceira linha, segunda coluna? Não tem. Não tem. Qual que é o elemento que está na segunda linha? O elemento A, que está na segunda linha, terceira coluna. Segunda linha, terceira coluna é o π. Então eu venho e marco ele aqui. Assim você pode representar também o elemento A. Esse aqui, vamos colocar aqui o elemento 2. E você pode representar o elemento A11, que está na primeira linha, primeira coluna, que é o 7. E assim você consegue representar qualquer elemento da tabela, tá? Você pode colocar aqui A11, A12, A13, A21, e assim você consegue representar todos. Qual que é o elemento A21? É raiz de 3, beleza? Prosseguindo aqui, sempre vai ser nessa sequência, tá? Linha e coluna, sempre assim. Agora vamos dar uma olhada nas matrizes especiais. Matrizes especiais, a gente tem a matriz linha. Matriz linha é toda matriz que tem uma linha e diversas colunas. Pode ver aqui, ó, quantas linhas eu tenho? Uma. Mas quantas colunas eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Uma linha, 5 colunas. Então, essa aqui é uma matriz 1 por 5. Aqui, a gente tem uma linha e 1, 2, 3 colunas. Então, essa é uma matriz 1 por 3. E aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente tem uma matriz 1 por 5. Beleza? Matriz coluna. Matriz coluna é toda matriz do tipo n por 1. Ou seja, eu vou ter uma coluna e diversas linhas. Então, essa daqui é uma matriz 1. É uma matriz 4 por 1. Ruim não funcionar o Ctrl Z nesse negócio. E aqui a gente vai ter qual matriz? A gente vai ter uma matriz 3 por 1. Por quê? Porque a gente tem 3 linhas e uma coluna. E aqui a gente tem 4 linhas e uma coluna. Novamente, só mudei os valores. Mas beleza. Em essência é isso. Várias colunas, uma linha para a matriz linha, várias linhas, uma coluna para a matriz coluna, beleza? E a matriz nula? Matriz nula é aquela em que todos os seus elementos é igual a zero. Se eu tiver uma matriz assim, com um elemento, mas esse elemento é zero, é uma matriz nula, beleza? Não importa quantos elementos tenha, se todos forem zero, então é uma matriz nula. Se apenas um desses elementos aqui, se nessa matriz 2 por 2 aqui eu tivesse o elemento 1, ao invés do elemento 0, ainda seria uma matriz nula? Não, tá? Todos os elementos têm que ser igual a zero. Matriz quadrada de ordem n. Galera, esse aqui dispensa exemplos, né? Porque a gente já viu diversos exemplos e todos esses outros exemplos que a gente utiliza aqui são matrizes quadradas. Matriz quadrada de ordem n por n. Ou seja, é toda matriz que tem um número de linhas igual ao número de colunas. Ou seja, toda matriz 3 por 3, vírgula, né? Vou deixar isso aqui como sendo vírgula. 1 por 1, 2 por 2, 5 por 5, beleza? E assim em diante. Matriz diagonal é toda matriz quadrada
em que os elementos não pertencem à diagonal principal. São iguais a zero. Matriz diagonal. Matriz diagonal é a matriz em que todos os elementos que não pertencem à diagonal principal são iguais a zero. Aqui eu vou explicar de uma forma bem breve o conceito de diagonal principal e diagonal secundária. A diagonal principal vai ser essa diagonal aqui. Sempre essa diagonal aqui. Ou seja, vai ser... Você sempre vai encontrar ela numa matriz quadrada e ela vai ser sempre aquele elemento A11, A22, A33, ó, pode ver, A11, A22, A33, A44, 11, 22, 33, 11, 22, beleza? Vai ser sempre isso. E qual que vai ser a diagonal secundária? A diagonal secundária vai ser esta daqui, ok? Então, essa vai ser a diagonal principal, essa a secundária. Principal, aqui a gente tem a secundária. E aqui a secundária de novo. E aqui é principal. Maravilha. Então, se na diagonal principal é bem fácil de identificar, é só você passar um traço aqui. Então, toda matriz quadrada que você pegar, faz um traço aqui, pá, diagonal principal, secundária. Se os seus elementos, se todos os elementos que pertencem a ela não forem iguais a zero, então ela é o restante, né? Os demais são zero. Beleza. Matriz unidade ou identidade. É toda matriz diagonal em que os elementos da diagonal principal são iguais a 1. A gente chama de matriz identidade ou matriz identidade, também representada pelo IN. Beleza? Aí a gente vai ter que todos os elementos da diagonal principal é igual a 1. Bem tranquilo, né? É isso aí, pessoal. Deixe seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais, porque isso ajuda bastante no crescimento do canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais!